Eu tenho que continuar porque o Paysandu venceu mais um jogo na Série B, encosta no G4 e a torcida bicolor cada vez mais satisfeita com os resultados da equipe. Então no vídeo de hoje vamos fazer uma análise de como foi o jogo entre Paysandu e Ponte Preta. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, discordando, concordando comigo, dando a opinião de vocês. É sempre importante, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar esse Paysandu 1, Ponte Preta 0. Como eu disse na introdução, agora o Paysandu encosta de vez no G4. Está apenas 3 pontos do G4, 23 pontos, faltando 3 jogos para acabar o primeiro turno. Antes de entrar no jogo, é até importante a gente falar dessa situação do campeonato, porque muita gente pergunta: o Paysandu vai brigar para não cair, o Paysandu vai brigar pelo acesso. Eu sou da seguinte teoria: faz 3 pontos, pensa nos 3 pontos, porque se a briga for para escapar do rebaixamento, é importante vencer. Se for para tentar o acesso, também é importante vencer. Então vai vencendo seus jogos, vá pontuando também fora de casa, dentro de casa, obrigação fazer 3 pontos e depois ver o que acontece. Hoje o Paysandu está muito mais próximo do G4. E um dado muito importante, o Paysandu está com 23 pontos e para os times que vão brigar para não ser rebaixados, já conquistou a pontuação mínima. Porque o Paysandu com 23 pontos, faltando 3 jogos para acabar o primeiro turno, se fizer 23 pontos no segundo turno, chegar a 46, estará livre do rebaixamento. Então, se a missão for não ser rebaixado, o Paysandu conseguiu fazer nesse pensamento, nessa lógica que eu falei, no primeiro turno a pontuação suficiente para isso, ainda faltando 3 jogos. Se for para o acesso, brigar pelo acesso, é interessante o Paysandu chegar a 30 pontos nesse primeiro turno. Para isso, faltando 3 jogos disputados, 2 fora de casa e 1 dentro de casa, é necessário fazer pelo menos 7 pontos, que você chega a 30. É lógico que a gente está trabalhando aqui com números e fazendo um estudo dos outros campeonatos, pegando uma retrospectiva de outros campeonatos. Não é que o Paysandu, se chegar com 28 pontos no final desse primeiro turno, não tem chance de acesso. Não, não é isso. Mas chegar a 30 pontos, você coloca mais 30 pontos no segundo turno, por exemplo, chega a 60. Com 60 pontos, vai estar lá brigando pelo acesso. Às vezes o quarto colocado ficou com 62, mas já teve ano que o quarto colocado subiu com 58. Ou seja, fazendo uma média, tem que chegar com 60 pontos. Para isso, fazer 30 pontos no primeiro turno seria uma pontuação bem legal. Ainda mais que agora, o Paysandu faltando apenas 3 jogos para acabar o primeiro turno, 9 pontos, se fazer 7, fazendo 2 jogos fora de casa, fazendo apenas um jogo dentro dos seus domínios, porque o Paysandu agora viaja para pegar o Brusque em Santa Catarina, depois joga em casa com o Novo Horizontino, aí é confronto direto, e depois fora de casa novamente com o Vila Nova para encerrar o turno, 7 pontos, estaria perfeito. Mas enfim, um passo cada vez, mas é legal a gente falar dessa situação do Paysandu em termos de ponto, em termos de objetivo. Como eu disse, eu penso que o Paysandu tem que fazer 3 pontos e no final do campeonato ver o que acontece. Vamos falar do jogo em si. Uma vitória essencial para o Paysandu, outra vitória bicolor, nesses 2 jogos dentro de casa, 2 vitórias. O que acontecia é que o Paysandu antes jogava dentro de casa e perdeu muitos pontos dentro de casa. Se não for, eu não gosto de usar o se, né? Porque o se não entra no futebol. Mas se não fosse isso, o Paysandu com certeza estaria numa posição melhor e até mesmo no G4. Mas enfim, isso também é passado. O importante é que agora o Paysandu está começando a fazer os 3 pontos dentro da Curuzu, que é o mais importante. E o jogo de ontem o Paysandu dominou. O Paysandu foi muito melhor que a equipe da Ponte Preta. Por exemplo, aquele jogo contra o Operário, que foi o último tropeço do Paysandu na Curuzu, aquele 1-1, o Paysandu vencia até os 88 minutos, tomou gol de empate. A equipe do Operário foi bem melhor que a equipe do Paysandu. O Paysandu acabou saindo no lucro, mesmo jogando dentro de casa. Mas ontem não. O Paysandu foi muito melhor que a equipe da Ponte Preta. O Paysandu finalizou 4 vezes mais que a equipe da Ponte Preta. O Paysandu teve 13 escanteios a mais que a Ponte Preta, nem teve escanteio no jogo. Então o Paysandu teve um domínio de bola, uma posse de bola de 64, 65%. O Paysandu foi absoluto na partida, porém venceu de 1-0. O Paysandu mereceu vencer, mas também é importante tratar de alguns pontos negativos da equipe do Paysandu. Vamos começar. O Paysandu criou muitas oportunidades e perdeu muitas chances de gol. Isso acaba alimentando uma possibilidade do adversário, porque o jogo só está 1-0. O Paysandu foi beneficiado da Ponte Preta ter um jogador a menos. E quando eu digo beneficiado, não é porque eu quero dizer que o juiz beneficiou o Paysandu,
realmente deliberadamente prejudicando a Ponte Preta. Não, não é isso. A expulsão foi justa. Na verdade, o jogador da Ponte Preta merecia ter sido expulso antes, tinha que ter saído de campo antes do momento que realmente saiu do jogo. Mas a expulsão foi extremamente justa. E uma expulsão justa acabou, lógico, beneficia a equipe do Paysandu, que a equipe do Paysandu jogou praticamente o jogo inteiro com um homem a mais e soube aproveitar disso. Então o Paysandu tinha um cenário jogado dentro de casa, com a torcida empurrando o tempo todo, ou novamente um bom público dentro da Curuzu. Fez 1-0 com o Paulinho Boy aos 38 do primeiro tempo. Teve o resto do segundo tempo inteiro para matar a partida e não conseguiu. É perigoso porque o Diogo Silva fez duas grandes defesas, uma no primeiro tempo, outra no segundo tempo, evitando assim o gol da Ponte Preta. Porque era inadmissível o Paysandu sair com empate ontem da Curuzu com um homem a menos, com um homem a mais em campo. Então, 1-0 correu o risco o Paysandu e o Paysandu criou oportunidades. Não foi em nem outros jogos que o Paysandu não criou. O Paysandu criou oportunidades para finalizar, oportunidades para matar o jogo e não conseguiu. Foi, agora tratando de algumas individualidades, foi uma partida muito abaixo do Nicolas. A grande questão do Nicolas é o seguinte: o Nicolas é um jogador que tem identificação com o clube, identificação com a cidade. Isso é muito legal quando a gente vê um jogador que tem identificação com Belém. Não só com o clube, mas com a cidade também. Ele tem identificação com a cidade, ele gosta da cidade. Você vê a rede social dele passeando pela cidade, passeia de barco, passeia pro outro canto, enfim. Então é um jogador que tem identificação com Belém, isso é muito legal de se ver. E tem identificação, lógico, com o clube. Só que o Nicolas, de maneira geral, por mais que nas últimas partidas tenha feito gol, não vive um grande momento. Não vive um grande momento. Só que o Paysandu só tem ele de centroavante. Porque pro lugar dele, o reserva, seria quem? Seria o Ron Ribeiro, que está machucado. E mesmo se não tivesse machucado, o Ron Ribeiro eu considero inferior ao Nicolas. Mesmo o Nicolas já com 35 anos e não vivendo uma grande fase em si. O Nicolas sempre brigador, mas em termos técnicos de finalização, vem pecando. E ontem os gols falhados, não só por ele, né? Porque também o Sligaceiro também falhou um gol. O Paysandu criou oportunidades para tentar finalizar, para tentar matar o jogo. Mas o Nicolas teve pelo menos duas grandes oportunidades para finalizar nesse segundo tempo do jogo e não conseguiu finalizar com qualidade. Isso acaba pesando. Só que o Paysandu não tem no banco de reservas alguém para jogar como centroavante de qualidade. E esse foi um grande problema que o Paysandu teve ao longo da temporada, porque chegou a contratar o Yuri, que mal ficou, que poderia ser o reserva do Nicolas, o Gabriel Santos, que mal ficou, teria a reserva do Nicolas, o Ron Ribeiro, que está machucado, mas também quando jogou, não jogou aquele futebol para ser centroavante titular do Paysandu numa Série B. Então, o Paysandu confia muito no Nicolas e o Nicolas é praticamente esse jogador para ser centroavante pronto. Porque o Paysandu joga no 4-3-3. Você jogando no 4-3-3 com os dois pontas abertos, você tem um centroavante. E o centroavante é só o Nicolas. Ou o Hélio Sanches muda a formação tática da equipe do Paysandu, ou o Paysandu tem que ir no mercado e contratar um centroavante com qualidade, mas dessa vez com qualidade. Porque o que eu defendo é contratar jogador com qualidade. Se contratar um jogador para ficar do mesmo nível técnico, brigar posição, por não ser um jogador talvez uma qualidade bem duvidosa, não contrata, aí não gasta dinheiro do clube. Mas é isso, a situação do Nicolas é essa, não tem um reserva à altura dele, ele continua sendo o melhor centroavante do Paysandu, é um jogador que eu acho que tem valor, tenho certeza que tem valor naquele do Paysandu, mas não vive grandes momentos, e ontem o Paysandu correu risco também pelos gols perdidos. Uma coisa interessante da equipe do Paysandu, o meio-campo funcionou muito bem, né? Meio-campo da equipe do Paysandu, gostei bastante desse meio-campo da equipe do Paysandu. Casares deu outra assistência, né? Seu segundo jogo, duas assistências. Tá certo que essa assistência foi diferente. Do primeiro jogo foi uma assistência bonita, uma assistência realmente meia. Nessa não, nessa é uma assistência normal. Méritos, 90% do mérito na jogada pro Paulinho Boy aqui. Finalizando fora da área, fez um bonito gol. Mas o Casares se movimentando muito bem, dando passe, tendo uma qualidade de jogo, sendo realmente esse 10 daqui do Paysandu. E logo no início, né? Início de jornada do Casares, do equatoriano na equipe do Paysandu. Então pode crescer ainda mais. Paulinho Boia, que fez o gol do Paysandu, fez um bom primeiro tempo, depois ele é substituído. Ele fez um bom primeiro tempo, só que em alguns momentos muito individualistas. Ele fez o gol, ele também deu passe para finalização, para criar jogadas para o Paysandu fazer o segundo gol, só que em certos momentos muito individualista. Eu vou dar um desconto porque ele está chegando agora, a primeira partida dele como titular, aí isso pode mexer na cabeça do jogador, né? Olha, agora eu vou ter a minha chance como titular, jogando dentro de casa, tentando a confiança do técnico, a torcida, né? Tanto é que ele saiu aplaudido e mereceu sair aplaudido, então isso pode ter mexido, né, com a cabeça do jogador, mas em alguns momentos eu achei ele
individualista por demais, e alguns lances até prejudicou a equipe do Paysandu, porque, lógico, futebol é coletivo, mas nada que seja uma crítica, tal, apenas uma observação, talvez seja a questão do momento chegando agora, como eu disse aqui. Então, foi um meio-campo que funcionou, um meio-campo que eu gostei, muito participativo do jogo, e depois que o Paysandu teve um jogo a mais, aí que o meio-campo do Paysandu se soltou muito. No segundo tempo, sai o Casares, ainda não tem condição física ideal. No segundo tempo também ele dá uma baixa no ritmo técnico dele também, o Casares. E entra o Netinho, aquela substituição que eu já falei aqui no vídeo, que eu não gosto. Não gosto quando o Netinho entra com essa função de ser o meia de criação. Porque ele não tem atributos e qualidades para ser um meia de criação, aquele passe mais rápido, um passe mais longo, com mais qualidade, né? Tem um dinamismo que o meia exige. Você vê o meia do Paysandu, o Juninho ou o Casares jogando, e vê o Netinho, porque não é a dele. Eu não vejo ele. Mas hoje, na cabeça do Hélio dos Anjos, ele é o meia de articulação reserva da equipe do Paysandu. Saiu o Casares, entrou o Netinho, e eu não vejo o Netinho com essa qualidade. É um jogador interessante, eu colocaria ele até como segundo volante, vindo de trás, que ele tem uma boa finalização de fora da área, mas não colocaria ele fazendo essa função de meio campista, de armação. Uma coisa legal da equipe do Paysandu são os chutes de fora da área. O Paysandu conseguindo fazer muitos gols em chutes de fora da área. Em outras temporadas, vocês lembram bem que o Paysandu tinha essa dificuldade de finalização de fora da área. Agora não, está reunindo jogadores que têm essa capacidade. O Netinho, como nós estamos aqui, fez o gol contra o Chapecoense da vitória. O Val Soares, que sempre teve essa qualidade de chute fora da área, quando ele jogou no Curitiba, ele sempre arriscava com muito perigo. Chega no Paysandu, algo que ele estava devendo, essa finalização de fora da área, mas agora nessa Série B, principalmente nos últimos jogos, tem melhorado bastante essa questão da finalização fora da área do Val Soares. Teve o Paulinho Boia, fora da área também fez um bonito gol. Ou seja, o Paysandu usando essa arma, que é uma arma extremamente interessante. Às vezes o adversário está muito recuado, está muito fechado. A Ponte Preta com o homem a menos, se fechou ainda mais. Então fica como recurso o chute de fora da área, porque fora da área a tendência é você tem alguma liberdade para finalizar, porque os jogadores adversários estão muito concentrados dentro da área. É uma bola cruzada, é uma jogada pelo meio. Então, esses arredores da área, às vezes, costuma ter alguma liberdade. E o Paulinho Boia finalizou muito bem, mas teve uma certa liberdade para fazer essa finalização. Então, o Paysandu aproveitando muito bem, conseguindo pontos importantes nessa finalização de fora da área. Foi uma vitória, como nós dissemos aqui, uma vitória merecida do Paysandu. É aquele jogo que o Paysandu não podia perder pontos, porque primeiro jogar dentro de casa, depois ter um jogador a mais e ter dominado a partida inteira. Correu algum risco, sim, de sofrer um gol que poderia complicar a situação, porque o Paysandu não matou a partida. Em outras ocasiões, outros jogos, o Paysandu tem que ter uma eficácia melhor em finalizar, em matar o confronto. Coisa que o Paysandu não teve, mas saiu vitorioso. No segundo tempo também, já falamos da entrada do Netinho, também entrou o Wesley Garcia, entrou o Edinho no lugar do Jean Dias. Jean Dias que se movimentou bastante no primeiro tempo, na primeira etapa. Foi um Paysandu que foi tranquilo para o jogo, tranquilo no sentido de sabia o que tinha que fazer, fez o que tinha que fazer, teve os pontos negativos, mas os pontos positivos foram maiores nesse confronto contra a Ponte Preta e saiu vitorioso por 1-0. A questão da zaga, muita gente comentando nas redes sociais, né? A zaga do Paysandu para mim ainda não passa tanta firmeza. Maia e Wanderson. Wanderson, inclusive, no lance que gerou bastante perigo do ataque da Ponte Preta, dos poucos lances de perigo do ataque da Ponte Preta, teve uma falha de posicionamento do zagueiro Wanderson, mas no mais também não foram tão exigidos assim. Alguns lances foram exigidos, conseguiram sair bem, mas fica também essa questão desse lance, que foi um lance importante da partida. Se não fosse Diogo Silva, o Paysandu sofreria o gol. Paysandu mandou no jogo, vence de 1-0 e agora vai jogar daqui a 3 dias lá no interior de Santa Catarina contra o Brusque que está na zona de rebaixamento. O Brusque joga logo mais com o Botafogo de São Paulo fora de casa. Se vencer, chega a 17 pontos e vai fazer uma partida da vida contra o Paysandu, porque o Paysandu tem 23, o Brusque, se vencer o Botafogo, chega a 17, o Brusque vai tentar vencer o Paysandu para chegar a 20, ficar só 3 pontos atrás do Paysandu. Então é importante o Paysandu encarar mais essa final e trazer pontos lá do interior de Santa Catarina para depois pegar o Novo Horizontino na Curuzu com certeza lotado para fazer mais 3 pontos. Mas é pensar jogo a jogo. Boa vitória do Paysandu. Paysandu agora 3 pontos do G8 e
do G4, 3 pontos do G4, e a torcida alimentando esse sonho de acesso que cada rodada fica cada vez mais real, porque o Paysandu está, sim, conseguindo os resultados e, na maioria das vezes, está sendo superior ao seu adversário, principalmente quando o jogo aqui em Belém do Pará. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscrevam aqui no canal, deixe seu like. Até o próximo.